100% correto. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador Chico Mineiro para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará tudo. Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz o teu juízo, como o meio-dia. Amém. 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 Estando presente toda a idilidade, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 15 de julho de 2019. Ofício circular número 14 de 2019 da Associação Brasileira de Servidores de Câmara, Abrascam, convidando para o 14º Encontro Nacional de Vereadores, dia 27 de julho. Solicitação de uso da tribuna por Fernanda Sfaia. Indicação do deputado estadual Nilson Berlanda para a reabertura do Imosc em Canoinhas. Ofício número 83 de 2019 do Departamento de Tributação Municipal em resposta ao requerimento número 433 de 2019 de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Ofício número 45 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 533 de 2019 de autoria do Edil Paulo Glinski. Projeto de lei número 74 de 2019, que transfere a vara provisória de táxi de autoria do Edil Célio Galeski. Ofício número 148 de 2019, de origem executiva, encaminhando projeto de lei. Ofício projeto de lei número 75 de 2019, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e de outras providências. Ofício número 145 de 2019, de origem executiva, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 176 de 2019, que autoriza a firmar convênio de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Militar de Santa Catarina. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de lei número 60 de 2019, que declara de utilidade pública o Grupo de Amor Exigente Restaurando Famílias. Substitutivo do projeto de lei número 64 de 2019, que autoriza a instituir o Banco de Armações de Óculos. Indicações. A indicação número 190 de 2019, de autoria do Edil Edmilson Verca, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, considerando a indicação número 48 de 2019, da vereadora Gabriela Gonçalves, a possibilidade de incluir na lei número 6.366, de 17 de abril de 2019, que dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino de Canoinhas nas escolas municipais, uma apresentação ou a leitura de um texto sobre algum fato da história do nosso país, tanto nas escolas públicas quanto particulares. Indicação número 191 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que seja realizado o conserto da tampa da Boca de Lobo, na rua Basílio Minhuque, próximo a Tiara Bordados. Indicação número 192 de 2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, a recuperação do calçamento da rua Curitibanos, em frente ao Colégio Almirante Barroso, bem como da rua Major Vieira, em toda a sua extensão. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas que nos assistem, público aqui presente, ex-secretário Paulo Machado, Luca, Darcy da Secretaria de Obras, obrigado pela presença de vocês. A respeito da minha indicação, já outros vereadores, como a vereadora Norma, também falou sobre a rua Major Vieira na extensão do calçamento,
que agora chegou no limite, né? Ali está propício para estourar o cárter de um carro, aonde as lajotas levantaram nas proximidades ali do Pontarolo, né? Ali não tem condições mais, então está causando grande perigo. A solução tem que ser imediata, né? Ali levantou lajota, para quem passa aí com o carro, ali para causar um acidente está contado os dias, né? E também em frente ao Colégio Almirante Barroso, na extensão que vai da Rua Barão do Rio Branco até a Major Vieira, também está num estado bem precário ali, também sistema de lajota que está muito perigoso ali, tem que desviar quase que por cima da calçada para poder passar ali em frente. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Não, senhora. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também não. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidosky. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que se faz presente, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, solicitando para incluir na ordem do dia para a primeira votação e em regime de urgência o projeto de lei 075, que cria cargo de emprego público no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Então, solicitando para colocar em primeira votação no dia de hoje e também em regime de urgência. Até pela necessidade desse projeto, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na Coab 1 nós temos o ISF e a médica que trabalhava lá, a vereadora Camila, saiu, não faz parte mais do quadro de pessoal, e o município então vai contratar um outro médico para substituir, para que aqueles trabalhos possam dar continuidade naquela unidade de saúde. É isso, presidente. Muito obrigado. Eu coloco em discussão a solicitação do vereador Vilmar Sidosky para a inclusão na ordem do dia de hoje para a primeira votação do projeto de lei 075/2019. Está em discussão a inclusão. Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada a inclusão para a primeira votação no dia de hoje do projeto de lei 75/2019. Eu coloco em discussão a solicitação do vereador Vilmar, colocação em regime de urgência do projeto de lei 075/2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado solicitação de regime de urgência ao projeto de lei 75/2019. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 060/2019, que declara de utilidade pública o Grupo de Amor Exigente Restaurando Famílias. Esse projeto é de autoria do vereador Vilmar Sidosky. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação. Projeto de lei 060/2019, que declara de utilidade pública o Grupo de Amor Exigente Restaurando Famílias. Coloco em segunda discussão projeto de lei 064, que autoriza a instituir o Banco de Armações de Óculos para fornecimento gratuito. Projeto de autoria do vereador Vilmar Sidosky. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o autor do projeto. Senhor presidente, eu já, em duas oportunidades, já me manifestei com relação a esse projeto e vou me manifestar novamente dentro da mesma teoria das quais eu me manifestei anteriormente, pela importância que nós temos nas nossas casas, muitas vezes, nas nossas gavetas, nos nossos armários, as armações de óculos. E aqui a gente não está se referindo sobre as lentes, a gente está se referindo única e exclusivamente sobre as armações. Porque as lentes,
ela tem que ser sobre prescrição médica, né? E as armações, sim, pode ser utilizada por terceiros, né? Aquelas pessoas que muitas vezes não têm a condição de comprar essa armação, tem dificuldade. O município, dentro de toda a descrição do projeto, fazendo todas as campanhas de divulgação com relação ao projeto e as arrecadações dessas armações, aí a saúde, através dos médicos oftalmo, prescrever as lentes e, posteriormente, as pessoas encontrarem junto à assistência social ou à Secretaria de Saúde essas armações. Então, aproveitando aquilo que está nos nossos armários, nos nossos balcões, nas nossas gavetas, que essas armações vão até os locais onde forem feitas as campanhas e direcionado para ser feita essa arrecadação dessas armações, e que pessoas que tenham dificuldade em comprar, então possam realmente fazer o uso dessas armações. Por isso, eu já agradeço os senhores e senhoras vereadoras por terem já aprovado em primeira votação e também a aprovação no dia de hoje. Muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em segunda votação, projeto de lei 064, que autoriza a instituir o banco de armações e óculos para o fornecimento gratuito. Coloco em primeira discussão projeto de lei 075/2019, que cria emprego público no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Um emprego público de médico no ISF. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente, que nos dão a honra e o prestígio da presença, representantes da imprensa, senhoras e senhores, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, considerando que foi pedido a inclusão desse projeto de lei, visando dar ampla publicidade e transparência aos atos dessa Casa Legislativa, se o senhor puder ou solicitar a um dos secretários, por favor, para realizar a leitura do projeto e da justificativa. Nós tivemos acesso, né, ao projeto, temos pleno conhecimento, mas entendo ser importante, né, a leitura do projeto e da justificativa, né, para a nossa comunidade. Seria isso que continha. Muito obrigado. Solicito a vereadora Thelma Bley proceder à leitura do projeto de lei 075. Projeto de lei número 75 de 2019, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. O povo do município de Canoinhas, por seus representantes, na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, Gilberto dos Passos, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica criado na forma da Lei Complementar número 15, de 16 de maio de 2007, um emprego público de médico de ESF, é o Programa Estratégia de Saúde da Família, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais e com vencimento de R$ 13.758,26. O parágrafo 1º, a investidura no emprego público previsto no caput será precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 2º, os contratos de trabalho relacionados aos empregos públicos mencionados no caput deste artigo vigorarão por prazo indeterminado e somente poderão ser rescindidos nas hipóteses previstas nos artigos 3º da Lei Complementar Municipal número 15 de 2007. A justificativa. Prezados senhores nobres vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo a criação de emprego público na estrutura do Poder Executivo Municipal vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
Tal medida se faz necessária diante da necessidade de destinação de um médico para compor a equipe de estratégia de saúde da família da Coab 1. Vale frisar que a Lei Complementar Municipal número 15 de 2007 possibilita que, para a execução de programas descentralizados realizados na área da saúde, educação e assistência social, firmados por meio de convênios e ajustes com o governo federal ou estadual, a contratação se dê sob a forma de emprego público, regidos pelas disposições da consolidação das leis de trabalho, havendo o devido respaldo legal para a criação do cargo de médico sob a forma de emprego público. Diante disso, requer-se às vossas excelências a aprovação do presente projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 075/2019, que cria emprego público no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 608/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio. Solicito que seja encaminhado ofício parabenizando a senhora Tatiane Gumiero e o senhor Felipe Prado pela organização da primeira corrida Amigos Runners, pela iniciativa de promover o esporte, lazer e inclusão, e também a todos os colaboradores e atletas que participaram desta belíssima prova. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em votação única o requerimento 608, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Requerimento número 609/2019, de autoria do Edil Chico Mineiro. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Francine Nader, gerente regional do IMA de Canoinhas, tendo em vista a possível prospecção e exploração mineral do xisto em Canoinhas e Planalto Norte catarinense, através da técnica de fraturamento hidráulico conhecida como fracking, com graves consequências ambientais. Solicito a manifestação e informações de como será a regulamentação e licenciamento da atividade em nossa região. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Zequinha, desculpe, não reconheci com a sua toquinha. Sejam bem-vindos à Casa de Leis, internautas que nos assistem. A respeito desse requerimento, eu acredito que a primeira manifestação que estamos fazendo nessa Casa de Leis, faço e vou fazer também mais uma junto à ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, para que então traga para nós informações sobre esse fraturamento hidráulico conhecido como FRANC, que é o sistema de perfuração do solo, passando pelo lençol freático e trazendo, talvez, vão dar informação para nós, sim ou não, de consequências ambientais, né, no nosso lençol freático. E rumores de que Canoinhas tem uma abrangência muito grande desta perfuração, e acredito que temos que se saber, né, informação sobre tudo isso que vai acontecer. Manifestação está acontecendo em Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo. Nós de Canoinhas também, Major Verde, também temos que se manifestar a respeito disso, saber do que será e o que pode acontecer, né, essa manifestação já no início, primeiro com o IMA nosso aqui de Canoinhas, e sabendo também da ANP o que tem de resposta para nós. Sim, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 609, de autoria do vereador Chico Mineiro. Requerimento número 610/2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar seu projeto de pavimentação da rua Basílio Minhuque, no trecho compreendido entre as ruas Francisco de Paula e Silva e Arthur Burgert, contemplava a colocação de meios fios. Caso fosse contemplada, a empresa que realizou a obra foi notificada e ou quais providências foram tomadas pela não execução do projeto na sua totalidade. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, dentre as nossas atribuições de fiscalização, estive, assim como o vereador Chico Mineiro já fez, na rua Francisco Paulo e Silva, verificando algumas situações lá da obra, e fui questionado. Eu fiz até uma indicação com relação a uma boca de lobo que estava quebrado na rua Basílio Minhuque, e houve um acidente com uma ciclista. E quando foi formulado, provavelmente, o projeto
executivo para execução da obra, as bocas de lobos, né, elas foram muito bem planejadas, porém, algumas pessoas, com principalmente caminhão, enfim, ou tráfego de veículo pesado, acaba estacionando em cima e quebra essas tampas de concreto. E não só nesse local, como em outros locais, requer manutenção. Mas eu fui questionado também por moradores, né, que quando da execução do asfaltamento havia, segundo eles, tá, eu desconheço o projeto, a previsão de colocação de meios fios, né, até porque os caminhões acabam quebrando as bocas de lobo porque não tem meio fio, não tem um delimitador, né. Então, em face disso, eu estou solicitando ao senhor secretário de Planejamento e ao senhor prefeito, por favor, informar se existe realmente, né, se contemplava a colocação de meios fios, caso não, o porquê, se essa empresa foi notificada, e também, né, se existe a possibilidade da prefeitura colocar, porque tem que haver essa delimitação, até mesmo porque a água que está em cima dos passeios, que muitas vezes não estão pavimentados, corre, quando chove essa água corre com material, com terra, enfim, em cima da pista. Isso causa, né, sérios riscos de acidente, como aconteceu. Então, a justificativa desse meu requerimento é nesse sentido. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores ou vereadoras que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 610, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 611/2019, de autoria do Dio Coronel Mário, quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto Spasso, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de Planejamento, responde solicitando o que segue. Considerando que nesse final de semana passou a ser utilizado o novo parque da Praça Lauro Miller, considerando que são necessárias ações para a melhoria da segurança no local, respeitosamente requer instalação de placas indicativas regulamentando a idade máxima para a utilização dos brinquedos, isolamento dos canteiros que possuem iluminação das árvores, poda de galhos de árvores araucárias e plátanos, instalação de placas no parque infantil que regulamentam a restrição de consumo de bebida alcoólica em logradouros públicos. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, estive esse final de semana com meus filhos no novo parque, ficou muito bonito. Parabéns ao senhor prefeito, o secretário Rafael. Essa parceria foi feita com a Uniuv, ao menos o parque, né, que foi instalado, ele ficou muito bacana. Agora a preocupação, e a gente trabalhou, o vereador Paulinho, muito tempo na área de segurança, quando você chega num local, os teus olhos se voltam para algumas questões que me preocuparam. Eu, no meu entendimento, eu acredito que a abertura, né, especificamente da utilização desses brinquedos, deveria ocorrer depois de algumas medidas, né, dentre as quais eu não sei se aquela rede elétrica que ilumina algumas árvores, se ela está viva ou não, eu não vou botar a mão lá para saber, mas eu fiquei bastante preocupado, porque no sábado, ao menos, tinha mais de 100 pessoas lá no local. Domingo eu não sei, mas sábado tinha muita gente. E por hora eu vi algumas crianças chegando perto, não entrando especificamente nesses canteiros, mas estavam próximos. E isso, de certa forma, me preocupou. Também, vereadora Norma, eu fiz um questionamento ao comandante da Polícia Ambiental. Lá tem uma araucária centenária, acredito até, mas tem muitos galhos com musgo, enfim, e eu receio, eventualmente, de um vento, alguma coisa que possa cair. Até perguntei, questionei da legalidade, se havia necessidade para a poda desses galhos, de um licenciamento ambiental ou não, mas alguma providência tem que ser tomada, assim como plátanos, que tem também um bem no meio do parque, tem um galho seco, né, e pode vir a causar um determinado tipo de acidente. Mas o que me preocupa realmente, em que pese toda a discussão, o vereador Célio, o senhor que foi autor do projeto, o vereador Paulo também, com relação à restrição de consumo de bebidas alcoólicas, lamentavelmente, quando eu cheguei lá, tá, tinha adolescentes, inclusive, fazendo ingestão de bebida alcoólica no local. Isso tem que ser fiscalizado. Eu, de pronto, conversei com eles, tá? Pararam, cessaram a conduta, até porque dentre eles tinha adolescentes. Cessaram a conduta, e se existe uma lei que regulamenta, nós temos que, para melhorar a fiscalização, né, reinstalar essas placas de proibição. Se um determinado local ele começa com disciplina, se ele começa bem, digamos assim, a visitação, a frequência, ele tiver
imposição de medidas restritivas aos excessos, digamos assim. É muito prazeroso ver todas aquelas crianças, aqueles pais, o pessoal tomando chimarrão. Agora nós temos que, infelizmente, trabalhar com algumas exceções. Essa é uma delas. Então vejo importante, vereador Paulo, vereador Célio, os senhores que são autores desses projetos de restrição à bebida alcoólica, de regulamentar através, tinha placas e colocar. A questão de idades, tinha algumas crianças, tá? Eu não posso mensurar, né, porque não perguntei, mas acredito que tinham mais de 14, 15 anos utilizando de alguns brinquedos. Isso tem que ser restrito de alguma forma, né, restringindo, não sei qual idade seria o ideal, mas provavelmente quem instalou os brinquedos sabe que acredito que deve ser 12 anos, né, nesse sentido. Eu fiquei um pouco preocupado já com a abertura, mas, vereadora Norma, por outro lado, a gente fica feliz e satisfeito, né, pelas pessoas frequentarem, mas também como o município é carente de áreas de lazer, como um parque que foi instalado lá. Fiquei realmente bastante surpreso. Então, esse requerimento não é um requerimento crítico, mas é um requerimento cauteloso, né? Porque depois que acontece alguma coisa, pô, mas o senhor teve lá, não veio nada, né? Então, em face disso que eu formulei. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, os colegas vereadoras Camila e Thelma, os nobres colegas vereadores canoenses que nos prestigiam essa noite, eu gostaria, os internautas, eu gostaria de lhe parabenizar pelo requerimento, o vereador Coronel Mário. E eu passei por lá sábado, passei por lá ontem, 2 vezes, inclusive, e realmente uma quantidade bem significativa de pessoas usufruindo do local. E eu também tive essa preocupação porque eu vi pessoas com idade, principalmente ontem à noite, com idade mais avançada, se utilizando daqueles brinquedos. E eu fiquei pensando que mecanismos que se adota para preservar a integridade daqueles brinquedos para as crianças usufruírem nos horários habituais, com a família, enfim. E também fiquei bem preocupada com o consumo de bebida alcoólica, não só lá naquela praça, como na própria Praça Oswaldo de Oliveira, em várias oportunidades que eu estive por ali, inclusive algumas delas com a minha netinha, e a gente fica bastante preocupado com isso. E eu acho que a sinalização ela pode inibir um pouquinho isso, talvez as pessoas passem a respeitar e principalmente a gente divulgar. E quem sabe nesses horários em que há o consumo, que tenha uma sutil ronda da nossa Polícia Militar, porque ela é altamente parceira com o nosso município, para que de fato as pessoas se sintam, aquelas poucas que desviam, né, do que é coerente para a utilização do espaço público, para que elas se sintam vigiadas e que não abusem, vereador Coronel Mário, que o parque fique lá por muito tempo em condições dignas e inteiras, que as crianças possam utilizar sem nenhuma espécie de risco para a sua integridade física. E, de fato, ficou muito bonito, e eu também imaginei aquela questão lá da iluminação. Eu passei por dentro da praça, com aqueles fios e tudo mais, que tal que uma criança, também não coloquei a mão lá, pensei, não vou ver se isso está vivo ou não, mas, de fato, precisa concluir aquilo lá e com uma certa urgência para ter segurança para todos. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste, pessoal da comunidade. Boa noite. Eu já recebi algumas informações aqui, passei para os vereadores, né? Mas já que são árvores nativas, isso? Araucária, sim. Araucária nativas, elas não precisam de autorização. Mas aqui eu recebi a foto do nosso assessor de imprensa, que ele já passou aqui, que os bombeiros já retiraram alguns galhos, já foi feita a retirada, né? Então, talvez a gente não passou ali para dar uma olhadinha, mas a gente já esclarecendo que já foi retirado. Até ele mandou aqui uma foto para a gente. Muito obrigada. Mais algum vereador? Com relação à questão de 60 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos, em visita à praça, até para verificar a questão dos trabalhos que estão sendo executados, e por indicação
de cidadão, eu tive a oportunidade de observar que num dos pinheiros, Araucária, né? Num dos pinheiros, que também no centro da praça havia um galho quebrado e ele estava sob os demais galhos, né? E era um galho, vereador Paulo Glinski, de 1,5 metro talvez, né? De uma espessura razoável, que se der um vento, se ele está lá parado, é porque, né? Mas ele pode cair a qualquer momento. Eu espero que tenha sido esse o galho que foi retirado, né? Porque aquele está oferecendo risco. Até porque eu fiz questão de fazer fotografias, né? Enviei para o executivo, que encaminhou para a Defesa Civil, e eu espero que tenha sido resolvido. Apesar de que algum tempo depois, cerca de um mês depois disso, eu fui lá de novo, ainda continuava. Mas esse galho oferece risco, sim. Não sei se o Beluca pode nos informar se é esse, pena que eu não tenho fotos mais aqui no meu celular. Mas, enfim, esse precisa, se não for retirado, precisa urgentemente a retirada da árvore, porque quem tem que fazer isso é os bombeiros, porque a árvore é alta, né? O executivo não teria condições, a não ser alguém habilitado para isso. Mas se não for retirado, eu espero que seja urgente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 611/2019. Requerimento número 612/2019, de autoria e utilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Morgana de Schnabel Lessa, secretária municipal de administração, solicitando a abertura da licitação para a balsa de Taunay, nos mesmos moldes da licitação realizada para a balsa de Paula Pereira. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 612/2019. Requerimento número 613/2019, de autoria de toda edilidade, requerem que sejam registrados nas anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Cafa Selene Sark, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Continha, senhor presidente. O Beluca me enviou aqui a foto, realmente era esse galho, Beluca. E como pode ser visto pela foto, depois vou encaminhar aqui no grupo, eu realmente oferecia risco, questão de segurança, porque era um galho, né, primeiro está um local alto, se cair sobre crianças ou adultos, enfim, pode causar sérios problemas. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente, vereadoras Thelma, Camila e Norma. Boa noite aos canoenses, em especial a 4 canoenses que me visitam hoje, minha irmã, minha mãe, minha avó e o Danilo Leite, aos internautas. Senhor presidente, hoje chegou nessa casa o ofício 156 de 2019, que diz o seguinte: Paulinho Basílio, Comissão de Justiça e Redação, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta ao ofício número 98 de 2019. Em atendimento ao ofício número 98 de 2019, emanado da Comissão de Justiça e Redação deste Poder Legislativo, temos a informar que decidimos pelo arquivamento do projeto, sendo que tal legislação será inclusa no projeto de lei que versa sobre a revisão do Estatuto, que será encaminhado até o final do mês de agosto de 2019. Atenciosamente, Gilberto dos Passos, prefeito. Bom, esse ofício diz respeito ao projeto de lei do estágio probatório, que foi conversado na semana passada aqui nessa casa, votado em primeira votação, e aí a gente fez o ofício à Comissão de Justiça e Redação para que fossem esclarecidos 9 pontos que nós achamos que estava mal explicado ou que poderia ser melhorado. Primeiro, fico feliz que uma solicitação não minha, mas enquanto presidente da Comissão de Justiça e Redação, foi acatada, né? Há tempos atrás tínhamos essa
dificuldade do setor jurídico reconhecer que porventura não é perfeito sempre, mas dessa vez aconteceu e fico feliz por isso. O prefeito faz um tempinho falou aqui que não tem compromisso com o erro, e essa é uma prova que de fato ele não tem compromisso com o erro e que o projeto tem e deve ser melhorado. Agradeço, toda a comissão agradece, todos os vereadores, mas eu gostaria que, já que essa matéria, que tudo indica, vai voltar a ser discutida nessa casa, pelo que está no ofício, até o final do mês de agosto de 2019, eu gostaria que, de qualquer forma, esses 9 itens fossem esclarecidos, né? Senão vai ser mais uma história que vem o projeto de novo, se vier igual, nós vamos questionar de novo, né? Então, pedir para que o executivo e principalmente que o setor jurídico já possa sanar essas nossas dúvidas, de repente que venham até aqui, após o recesso, não sei, para que a gente não tenha que discutir novamente a mesma situação, né? Uma vez que foi senso comum entre todos os vereadores aqui, que de fato esses 9 itens devem ser melhorados. E pelo menos de minha parte, enquanto não forem melhorados, nós não temos condições de votar essa parte que diz respeito ao estágio probatório. Então, não sei se todos os colegas já tinham visto esse ofício, eu recebi hoje pela manhã do nosso assessor Daniel, e vamos voltar a discutir essa questão. Agradeço aí o executivo pela manifestação e por acatar essa solicitação aí da Comissão de Justiça e Redação. Obrigado. Vereador Paulinho, eu havia me proposto fazer essa ponte entre o Legislativo e o Executivo, e foi o que eu fiz no final de semana. Procurei a assessora, a procuradora do município, a Bianca, a membros da comissão, né, que está estudando esse projeto, para que a gente se reunisse no dia de hoje para tratar dessas questões aí, porque, conforme eu havia dito, havia uma solicitação dessa comissão dizendo que estava tudo ok. Depois não era bem assim por parte de alguns membros da comissão. Mas, enfim. E aí, nessa conversa que eu tive com o executivo, eu aventei a possibilidade de chamar o senhor, o vereador Paulo Glinski, porque a gente pudesse, né, como membros da comissão, pudéssemos então conversar com o executivo para que ele enviasse esse projeto de lei até amanhã, né, que era o prazo, para votação. Eu creio que essa medida da retirada do projeto talvez tenha sido de bom senso, né, porque aí vai demandar mais, né, vai ter mais tempo para as análises, até por parte do executivo, verificar se de fato há essa necessidade, como a comissão afirma que há. Então, eu creio que o vereador Paulo Glinski deva haver essa necessidade de mudança do texto, mas com isso nós vamos levar mais um tempo. E esse projeto de lei, pelo que eu entendi do ofício, ele fará parte do projeto maior de reforma, né, que é aquele que a comissão já analisou vários pontos, que será enviado para essa casa, então, no mês de agosto, para futura análise e posteriormente a votação desse projeto de lei. Mas eu creio que foi muito prudente essa decisão, não estamos votando nada a toque de caixa em cima da hora, né? Se é verdade que precisa uma regulamentação por parte do Executivo Municipal, né? Porque até hoje não há, né? E essa questão, eu que sou servidor público, eu sempre falo que há bons servidores, né? E o que estraga são os poucos que não são esses bons, mas precisa de algo para poder, para que se possa, precisa de uma legislação para que se possa, então, lá no momento do estágio probatório, no início da carreira, verificar aquele que lá na frente vai dar problema, que seja reprovado ali. Hoje não há. Então, não adianta eu falar mal do servidor público. Aliás, não é que eu falo mal, mas é essa a condição de alguns servidores não serem merecedores do título de servidor público, porque quem se propõe a servir a população tem que servir bem, está sendo pago, não gosta que faz tchau, vai embora, ganha pouco. O nosso servidor público ganha pouco, é verdade, mas se não está satisfeito, vai embora. Porque esses poucos é que denigrem a imagem da grande maioria, que são pessoas comprometidas, que se dispõem a fazer bem feito,
E aí fica aquela pecha do servidor público que evadiu. Né? Vejo aqui o Zeca, né, que é servidor público, o Darcy, o Paulo, servidor efetivo, o meu amigo Wilson não, Gilson, irmão do Wilson, o Paulo que foi secretário. Nós, servidores públicos, temos infelizmente essa pecha de que ganhamos muito e não fazemos nada, né? E isso não é real. Agora, há alguns poucos que denigram essa imagem. Por isso, precisa de uma lei aqui, de uma regulamentação, para que se possa avaliar de maneira séria, justa, né? Acho que é essa, né, vereador Paulinho, um dos questionamentos seus, de que seja feita a coisa de maneira justa, independente de quem está no governo, né, porque o governo é transitório, né, às vezes pode ficar 8 anos ou 12, né, já ocorreu no passado um mesmo partido, mas os governos passam e os servidores ficam. Né, mas eu penso que, em nome do bom servidor público, precisa ter essa regulamentação. Mais algum vereador inscrito? A minha pessoa. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Boa noite, vereadoras Camila e Norma, demais vereadores aqui presentes. Boa noite à comunidade de Canoinhas aqui presente, aos internautas, aos assessores da casa. Recebemos um ofício da Associação Espírita Lar de Jesus, do presidente, senhor Teodoro Saquer. Então, ele se reportou a todos os edis fazendo um pedido para solicitar apoio à Associação Espírita Lar de Jesus do projeto Dona Hilda. Nosso projeto se dedica ao apoio e doação de enxovais às grávidas carentes. Eles confeccionam todas as peças, como casaquinhos, sapatinhos, mantas, conjuntos soft, lençóis, travesseiros, alcolchoados e fraldas. As doações poderão ser em forma desses produtos, tecidos para confeccioná-los, ou valor em espécie que poderão ser arrecadados entre vossas senhorias e entregues diretamente ao presidente da instituição, senhor Teodoro Saquer, para posteriormente fazermos a aquisição dos materiais. Qualquer ajuda será bem-vinda para podermos melhorar a oferta de doações para essas pessoas que tanto necessitam. Então, é um ato de amor. Tem um grupo de costureiras voluntárias que trabalha lá na Associação Espírita Lar de Jesus, desenvolve vários programas, e esse é um programa bastante importante, porque temos muitas gestantes carentes no município, e eu acredito que, se cada um de nós, as esposas dos senhores edis, né, forem até uma loja de tecidos, para todos, ou outra, e comprarem tecido soft, né? Todas as mulheres sabem o que precisa para confeccionar roupas para as crianças, até tricô, pode ser entregue no Lar de Jesus para essas mulheres. Então, eu acredito que será de grande valia qualquer ajuda. E era isso. E eu peço desculpas, o Coronel Mário também havia se inscrito para falar. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, nós recebemos um convite que eu acho importante repassar para os senhores edis e também para a nossa comunidade, que trata-se do seguinte: o desenvolvimento catarinense não pode cair no esquecimento. Por isso, os empresários da região do Planalto Norte e da FACISC se reunirão para acompanhar e discutir os avanços conquistados desde a última eleição e que estão diagnosticados na cartilha Voz Única, entregue pelas associações empresariais a todos os políticos eleitos de nossa região. Índice de desenvolvimento, eles citam aqui a Munesc, São Bento, Rio Negrinho, os municípios Campo Alegre, quarto melhor índice entre as 21 regiões do estado. Ampla Norte, 16ª melhor índice entre as 21 regiões do estado. Tivemos um crescimento vegetativo, inclusive negativo, conforme os dados apresentados. Eles estão convidando para esse debate que vai ocorrer no Hotel Planalto, às 11 horas do dia 22/7/2019. Só estou alertando que a inscrição é até hoje, 15/7. Eu já me inscrevi porque eu acho importante nós participarmos, nossos edis, participarmos desse evento, até para nós vermos e ouvirmos, né, a posição da FACISC com relação ao desenvolvimento da nossa região. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira.
Já que o vereador Coronel Mário se manifestou sobre esse convite, eu já me inscrevi, e eu acredito que seria de extrema importância nós apresentarmos para a FACISC os 2 estudos que nós temos sobre o Planalto Norte, que são altamente preocupantes. Um chegou nessa casa semana passada, que eu solicitei para a FIA, para o Fundo da Criança e Adolescência, uma pesquisa que foi feita e que até eu comentei aqui superficialmente, quão preocupada eu fiquei com as condições regionais nós aqui dos municípios da Ampla Norte, assim como o estudo que o IFSC tem, relacionados ao grau de escolaridade, renda per capita, o PIB e etc. e tal, que nós estamos abaixo da média nacional em tudo. Santa Catarina está acima da média nacional e nós estamos abaixo da média nacional. Talvez seria o momento, até, vereador Coronel Mário, de nós usarmos de todos esses subsídios para nós encontrarmos uma alternativa e um caminho para o Planalto Norte, juntamente com a FACISC, a SIC e essas instituições que eu acredito muito nelas. E eu não vejo outra forma a não ser essa de nós encontrarmos uma alternativa para o progresso da nossa região. Acho de extrema importância todos nós participarmos, assim como o executivo, enfim, e para encontrarmos um caminho alternativo. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não, senhor presidente. Então, só reforçando o convite do vereador Coronel Mário, os vereadores que desejarem fazer a inscrição, que até hoje, né, a assessoria legislativa auxilia. Eu gostaria, então, que a maioria, os vereadores que já não têm algum outro compromisso, possam se fazer presentes. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, especialmente da família do vereador Paulinho, sua mãe, sua irmã, sua avó, todos os presentes. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão, marcando outro por dia de amanhã em horário regimental.